Será que o diagnóstico que te deram é de fato o problema que você tem? Esse é o tema da live de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Hoje a gente tem uma série de recados para dar, mas o primeiro recado é sobre o conteúdo dos exames que vocês recebem quando estão lidando com o tratamento de uma dor crônica. Primeira coisa, diferenciar, você que é paciente, você que é seguidor. Diferenciar, eu tenho dor crônica ou dor aguda? Para eu ter dor aguda, a dor tem que ter surgido agora. É o meu primeiro episódio da vida e ainda não passou de 3 meses. Eu tenho uma dor aguda. Agora, se eu tenho uma dor que vai e volta, mesmo que eu passe semanas sem ela, mas ela vai e volta o tempo todo, e esse vai e volta já passou de 3 meses, a gente já entrou num processo de cronificação da dor. E quando a gente fala de diagnóstico relacionado à dor crônica, em 95% das vezes a gente está errando, porque a maioria das dores crônicas não tem diagnósticos. Vamos pausar agora o conteúdo para dar alguns recadinhos para vocês e ficarem salvos aqui, tá? Primeiro, essa live é uma live de Natal, né, em comemoração ao dia do Natal, que é amanhã e 25, tá? Nessa live a gente quer comunicar para vocês que ajustamos as metas para 2025, a gente já compartilhou essas metas com alguns dos mentorados, então quem quiser que nos acompanhe, quem não quiser, não estiver pronto, não estiver preparado, meu amigo, não vai aguentar a rotina que a gente vai produzir de conteúdo aqui nesse Instagram. Beleza? A gente vai ter um ciclo de lives a partir do dia 6 de janeiro. A gente vai ter um ciclo de lives no mês inteiro, né? Todas as semanas a gente vai ter lives aqui com conteúdos específicos. E todas as semanas a gente vai ter encontros ao vivo no Zoom, exclusivo para profissionais da fisioterapia, tá? Você vai poder abrir uma sala no Zoom comigo para poder discutir caso clínico, ter insights das aulas que eu vou ministrar. Então já fica ligado aqui no nosso Instagram. Além do ciclo de lives e do ciclo de aulas, eu quero informar para seguidores que querem virar pacientes. Graças ao meu bom Deus, agora em janeiro, a partir do dia 6 de janeiro, a gente está reduzindo a carga de atendimento em 20%. Caio, como assim? Isso mesmo. A gente tinha uma cartela de 25 atendimentos na semana e essa cartela vai reduzir a 20 atendimentos na semana. Isto é, a gente vai vir para o consultório apenas 4 vezes. A gente vai atender pacientes por teleconsultas e pacientes pela modalidade presencial. Então a gente está reduzindo a nossa agenda propositalmente, porque as demandas como docente vão superar as demandas de consultório, o que não quer dizer que a gente não vai dar atenção para o consultório, a gente só está fazendo um balanço para te dizer, ó, se você tem alguma coisa para agendar, se você tem alguma consulta para agendar comigo, agende o quanto antes, porque a gente vai reduzir a carga de trabalho aqui em consultório em virtude do crescimento da nossa escala docente, beleza? Então o aviso está dado aí. E vamos continuar rapidinho. Pronto, vamos continuar. Além dessa redução, a gente vai fazer uma atualização de alguns programas educacionais. Então, a gente vai ter agora a nova formação BiExpert. Como é que funciona a nova formação BiExpert? A gente vai atualizar mais de 70% das aulas. Por que não vai atualizar 100%, Caio? Por quê, pessoal? Porque existem aulas lá dentro que são atemporais e não tem razão para ser atualizada. As aulas que já mudaram alguns conceitos, a gente vai atualizar. Então a gente está recrutando estudantes de fisioterapia do último ano. Se sua faculdade tem 10 semestres, você tem que estar no 9º ou no 10º. Se sua faculdade tiver 8 semestres, você tem que estar no 7º ou no 8º, para você participar gratuitamente da construção da nova formação BiExpert. Ai, Caio, o que é que eu ganho com isso? Você ganha assistir o curso comigo, o curso VIP, um curso que vai ser vendido a 10 mil reais, né, que já é vendido a 12 mil reais, e você vai ter a chance de assistir enquanto eu construo esse curso. Então, esse ganho vai ser de conhecimento, enquanto você me ajuda como modelo de paciente
para eu demonstrar as técnicas em você. Então, já, se você for estudante de fisioterapia do último ano daqui de Salvador, já me manda um direct com a palavra eu quero e me fala se você vai querer participar, tá bom? A gente vai ter um novo programa de mentoria num ciclo de 6 meses com suporte no WhatsApp e a gente vai ter um programa de mastermind que a gente está criando que vai ser exclusivo para quem já passou pela mentoria ou para quem está na mentoria, tá bom? Agora vamos ao tema da nossa live hoje. Será que o diagnóstico que te deram é realmente o que você tem? E aí eu tenho 3 histórias para contar, tá bom? A primeira história é de uma paciente que com 22 anos, acho que 22 anos, ela teve o diagnóstico de artrite reumatoide. E esse diagnóstico de artrite reumatoide, uma doença reumatológica, onde basicamente o próprio sistema imune ataca as células do nosso sistema osteomioarticular, a gente não tem explicação plausível para isso, e ela entrou com diversas medicações anti-inflamatórias, analgésicas, fez várias infiltrações e não teve resultado, encontrou várias fisioterapias, fez várias fisioterapias, dentre elas pelo plano de saúde e pelo particular, e não melhorou. Detalhe, ela evoluiu com um mancar, com a claudicação, ou seja, ela não conseguia jogar o peso do corpo na perna direita por causa do joelho direito inchado e com dor. Como quando ela testava o joelho para subir uma escada, descer uma escada, fazer um agachamento ou qualquer coisa do tipo, ela sentia dor, ela acreditava que a dor era um sinal de que o problema estava piorando e ela começou a evitar de fazer as atividades que ela estava acostumada a fazer. Detalhe, a musculatura da perna dela atrofiou, o edema, que era a musculatura que ia fazer o retorno venoso, ficou disfuncional e esse edema começou a ampliar a rigidez para dobrar e esticar o joelho. Por que eu estou falando isso com você, pessoal? Porque o tratamento da dor, baseado em evidência, geralmente é contra-intuitivo. Como assim? Tudo que o paciente está evitando por medo de piorar é o que a gente tem que expor para o paciente se recuperar. E eu sei que essa informação pode ser dura para você e pode soar até amedrontadora, mas tudo é feito com a exposição gradativa, com o mínimo de desconforto possível e com várias técnicas que vão modular a sua dor, vão fazer com que o seu cérebro libere analgésico na corrente sanguínea para que você tolere o movimento específico que a gente está passando para você. No detalhe dessa paciente com artrite reumatoide, o que acontecia? Ela não conseguia dobrar total o joelho e ela não conseguia esticar total o joelho. Então, quando a gente avaliou, a gente encontrou 2 problemas. Um problema aqui na coluna lombar, beleza? Perdão. Um problema aqui na coluna lombar e um outro problema no joelho. E aí o que acontecia? A gente encontrou um movimento na coluna lombar que melhorou 30% da dor no joelho. E a gente fez um diagnóstico de um bloqueio de movimento na lombar. Ela sustentou essa melhora durante 72 horas e a gente investigou o joelho. A gente encontrou um outro movimento no joelho que melhorou mais 30% o joelho dela. Ou seja, ela com 2 exercícios já estava 60% melhor do problema. E aí a gente percebeu que ao evoluir o movimento tanto na lombar quanto no joelho, ela não melhorava mais. Ou seja, aquele bloqueio de movimento na articulação dela estava vindo com algum outro problema. E aí a gente detectou que toda vez que ela dobrava o joelho, ela sentia a dor da queixa, mas ela não piorava. E essa é uma resposta do sintoma compatível com a restrição de movimento, que é diferente de um bloqueio de movimento. Na restrição, a gente precisa colocar carga intencional no joelho para recuperar o dobrado do joelho. E aí o que a gente fez? A gente prescreveu um terceiro exercício, que era um exercício para ela abraçar o joelho com a mão lá no tornozelo e que ela precisava sentir o desconforto durante a execução. Você está sofrendo com dor crônica aí agora. Quando é que você vai aceitar, acreditar que um movimento que gera dor não está te machucando? É muito difícil, né? Precisa estabelecer uma relação de confiança e de vínculo muito grande com o seu terapeuta, para que você confie que aquele exercício que aparentemente está te machucando mais é o que vai fazer te recuperar, você se recuperar. Então pedir para ela uma comunicação extremamente empática. Olha só, eu sei que é contra-intuitivo, eu sei que é desconfortável,
mas você está fazendo fisioterapia para tratamento da dor. E geralmente quem está fazendo o tratamento da dor acredita que no tratamento ele não vai sentir dor, pois está lá para tratar a dor. Mas isso é a lógica que se quebra ao longo do tratamento. Durante o tratamento a gente vai expor você a movimentos que vão produzir a dor da sua queixa para a gente descobrir exatamente o que está afetando o seu problema. E com o passar da exposição, aquele movimento vai ficar cada vez menos desconfortável, ao passo que você vai chegar em determinado ponto do tratamento que aquele movimento não vai mais doer. E aí você vai fazer um processo que a gente chama de desfusão do pensamento. Você vai parar de pensar que se eu estou movimentando e está doendo, logo estou me machucando mais, portanto vou parar de fazer. Então a minha comunicação foi empática no sentido de eu preciso do seu benefício da dúvida. Quantas fisioterapias você já tentou? Quantos tratamentos para dor você já tentou? Vários, né? Será que não está na hora de tentar algo diferente? E eu ganhei a paciente assim, detalhe, a paciente que acreditava piamente que tinha artrite reumatoide diagnosticada. E aí, questionando esse diagnóstico, eu perguntei, você fez exame de sangue? Você foi num reumatologista? Ela não foi num reumatologista, ela não fez exame de sangue, ela teve o diagnóstico de um clínico geral em um atendimento emergencial que ela fez numa clínica no interior. Ou seja, além de ter um diagnóstico dado por não julgando a competência do profissional, né? Mas dado por um profissional que geralmente não é aquele profissional que deveria dar determinado diagnóstico, fatalmente a gente tem que subjugar esse diagnóstico, né? A gente tem que desconfiar disso. E eu quero te dar um outro exemplo aqui. Se você chega num nefrologista, um médico do rim, e o médico do rim diz assim para você, não, isso aí é constipação intestinal. Você vai estranhar, né? Você tá lá para avaliar seu rim, ele te dá um diagnóstico de intestino, é estranho, né? Se você está num coloproctologista e ele fala, não, você está com um nódulo na tireoide, você não está no endócrino, velho, para avaliar a sua tireoide, seus hormônios. Você está no proctologista, você foi buscar alguma coisa do intestino. Você pode ter ido até buscar o profissional errado, mas não é um senso comum, não é mesmo? Por exemplo, você tem um problema postural, você espera ouvir um problema postural de que tipo de profissional? De um fisioterapeuta, né? É estranho se um cirurgião de tornozelo te falar isso. Não é estranho? Então foi isso que aconteceu com essa paciente. Ela teve um diagnóstico de corredor num atendimento emergencial, que vocês sabem como é atualmente, você não tem nem 15, 20 minutos com o profissional para ter avaliação, e eu sou treinado para desconfiar dos diagnósticos que os pacientes chegam falando que tem. Não para invalidar e dizer, olha, é mentira o que você está falando, mas para traçar um caminho para a recuperação apesar do diagnóstico. E na maioria das vezes os pacientes não têm esses diagnósticos que eles trazem aqui. Então, tendinites, bursites, esporão de calcânio, fascite plantar, condromalácia patelar, síndrome do impacto subacromial no ombro, síndrome do impacto fêmuro-acetabular no quadril, artrose, hérnia de disco, abaulamento, degeneração, DTM, disfunção temporomandibular, enxaqueca, fibromialgia, artrite reumatoide. Então, muitos desses diagnósticos, às vezes até existem no paciente, mas não são os causadores do problema. Entende onde eu estou querendo chegar? Eu não estou querendo te dizer que você não tem o problema que você me disse que tem e o problema que está escrito no seu exame de imagem que o seu médico disse que você tem. Eu estou lhe dizendo que apesar de ter esse problema, o que está provocando a sua dor, a sua incapacidade e o seu sofrimento não é esse problema. São outras coisas do contexto que a gente vai investigar para encontrar. Tá bom? Então, é como se você fosse um tubarão dentro do aquário. Depois de receber um diagnóstico de um exame de imagem de um médico, você geralmente não acredita que além do aquário existe o oceano. E é isso que a gente tem que trazer para você, uma nova perspectiva. A gente vem trazer para você um outro prisma para olhar para o seu problema. Ok? Seguindo. Nessa paciente, a gente começou a evoluir, inclusive o vídeo com alguns exercícios que ela faz, vai sair hoje, tá? Cerca de 10 horas, vai sair no feed, acompanhe.
Essa paciente, ela começou a fazer um exercício simples do Pilates, que é ponte. Ela começou a fazer um outro exercício muito simples, que é o sentar-levantar, que é uma simulação para um agachamento. Ela evoluiu do sentar-levantar para saltos e aterrissagens. Depois ela passou a combinar sentar-levantar com salto e aterrissagem. Depois ela começou a fazer avanço em amplitude média, depois avanço em amplitude final, depois avanço com salto, depois agachamento búlgaro. E aí no agachamento búlgaro, quem não sabe o que eu estou falando aqui, o agachamento búlgaro é um exercício onde você agacha com a perna de trás pendurada em um banco. Aí você agacha só com a perna da frente, no caso, né? Porque a perna de trás está apoiada no banco, o pé de trás. O que é que eu quero com esse agachamento? Eu não quero fortalecer a coxa dela, fortalecer o glúteo dela, como muitos educadores físicos falam por aí. O que eu quero com esse exercício é fazer com que o pé que está apoiado aproxime o calcanhar do bumbum. E eu não sei se você está visualizando a cena, mas enquanto ela está com o foco da tarefa e atenção na perna que está apoiada na frente, eu estou estimulando a recuperação do dobrado do joelho na perna que está atrás. Pegou aí a sacada? Essa paciente estava com foco da tarefa em outra coisa, e quando a gente dá atenção para outra coisa, a percepção do sintoma lá no problema reduz. Ela praticamente fez o exercício sem dor, porque ela acreditava que estava trabalhando a perna da frente, que era a perna que ela não tinha sintoma. E isso é muito louco, da gente brincar com a comunicação, da gente brincar com a dupla tarefa. Beleza? Pronto, essa paciente teve alta com 3 meses, né? Na última semana a gente afastou o atendimento para 15 dias para ver como é que ela ia ficar. Ela, na verdade, na penúltima, afastou para 15, depois afastou para 21 e ela teve alta. Ela tratou por 3 meses e hoje ela não se considera uma pessoa com artrite reumatoide. Então, é um exemplo, essa história é um exemplo para você que muitas vezes o diagnóstico que nos é dado não é verdadeiro, tá? Agora eu quero contar a história de uma outra paciente, e depois eu vou contar a minha história, tá? Que é a história de um paciente com dor ciática. Bom, essa paciente há muitos anos já tinha dor lombar, desde a adolescência ela se recorda da dor lombar desde a época da faculdade, mas era uma dor que passava com uma semana e quando não passava ela tomava 2, 3 dias de medicação e a dor passava. E ela teve um episódio de crise onde a dor refletiu na perna, mas rapidamente sarou. Ela dormiu, tomou remédio, no outro dia dormiu bem. E teve esse único episódio da dor irradiando na perna, né? Seguiu a vida. Começou a trabalhar depois da faculdade, teve filho, casou, tal. E aí, num certo momento da vida, que ela estava passando por um processo de transição na carreira, ela estava se mudando do Mato Grosso, salvo engano, para Salvador por causa de uma transferência que a empresa do marido teve. E ela não queria mudar. Mas ela veio com o marido e ela veio naquele sentimento de que, pô, será que não teria uma outra alternativa? A gente não queria o filho na escola, se acostumando e tal. Todas as fases de transição de vida, pessoal, requerem grandes sobrecargas, grandes sacrifícios, grandes mudanças de paradigma. E tudo que é novo, a gente teme. Verdade ou não? A gente teme o desconhecido. E o medo age numa área do cérebro muito específica, que a gente chama de amígdala. A amígdala é a principal estrutura que é responsável por detecção de ameaça. E quando a gente fala de detecção de ameaça, a gente não está falando de você estar parado no trânsito com alguém tentando roubar seu carro com a arma apontada em sua cabeça. A gente está falando de um conflito emocional que predispõe você a um divórcio em seu relacionamento. A gente está falando de um conflito emocional que predispõe você a melhorar da dor, que predispõe você a viver um luto de um paciente, de um familiar que morreu. Predispõe você a uma mudança de transição de carreira, onde você tem que ir para outra cidade. A uma passagem no mestrado, onde você tem que ir para outro país. Há um conflito dentro do seu relacionamento amoroso, familiar, com mãe e pai, partilha de bens, divisão de herança, discussão com sócio ou funcionário, demissão da empresa, medo de demissão, né?
Tudo isso é detecção de ameaça. E se você já está potencializada pelo medo de uma circunstância que você está vivendo, seu corpo está mais disposto a lutar e fugir ou a dormir e digerir? Faz essa reflexão aí comigo. Com certeza, a lutar ou fugir, não é mesmo? Gente, era essa a situação. Essa paciente teve o maior episódio de crise de coluna da vida dela. Essa paciente, ela foi internada. No internamento, ela foi submetida a tomografia, ressonância, bombas medicamentosas. Quando nada resolveu, chamaram um vascular porque acreditavam que a dor na perna dela era uma trombose. Aí fizeram marcadores de dedímero e ultrassom Doppler, não sei o nome do exame, né, do colorido, para ver se as artérias estavam com trombose venosa profunda. E essa paciente não tinha diagnóstico nem para a imagem não mostrava uma hérnia de disco ali, ó, batendo no nervo e transmitindo a dor na perna. A imagem não mostrava uma hérnia de disco extrusa comprimindo o nervo. A imagem não mostrava nada que justificasse essa irradiação para dor. Inclusive, nos exames para trombose, estava tudo negativo. E um dos médicos não queria dar alta para ela sem ela ter passado pelo neurocirurgião do hospital. E ela teve que esperar mais 3 dias no internamento, esperando o neurocirurgião. O neurocirurgião chegou, ainda fez ela repetir a ressonância e dessa vez colocar contraste na ressonância. E não foi encontrada nenhuma alteração para justificar a dor dela. Durante esse período, só para você ter uma ideia, ela ficou internada cerca de 9 a 10 dias, não lembro agora. Durante esse período, essa paciente ficou completamente descondicionada, ficou com mais medo. A cada exame que ela era submetida, o pensamento que flutuava na cabeça dela era: meu Deus, será que minha dor é grave? Será que eu estou com câncer? Será que eu estou com alguma metástase? Gente, os pensamentos governam nossos comportamentos e influenciam nossos sentimentos. Essa paciente estava com mais medo ou com menos medo? Com muito mais medo, muito mais descondicionada. Então, quando ela teve alta, ela estava mancando mais do que a paciente anterior, por exemplo, que eu falei aqui para vocês com artrite reumatoide. Ela estava mancando severamente. Ela relatou para mim que quando ela colocava o calcanhar no chão, ela sentia um choque por toda a perna. E isso é real, e isso realmente acontece. Porque um paciente que está sofrendo com dor lombar irradiada para a perna e que é incentivado a ter mais medo e que é encorajado a evitar movimentos, a não pegar peso, a fazer tudo com cautela, ele pode ter esses sintomas que eu julgo aberrantes, desproporcionais. Então a gente estava falando de uma paciente que tem uma dor nociceptiva química não inflamatória ou por manutenção tecidual, que estava sendo tratada como se ela tivesse uma dor neuropática mista com nociceptiva, mista com nociplástica e ainda possibilidade de alguma patologia grave. Então todo esse trajeto que ela teve dentro do hospital no internamento colaborou para que ela piorasse ainda mais e chegasse para mim com 68% de incapacidade. Existe um questionário que a gente aplica, que a gente mensura o nível de incapacidade que o paciente tem. Perguntas específicas, chama Oswestry Disability Index, e 68% de incapacidade, 60 e pouquinho, não lembro agora a fração. E aí eu conversei com ela por 3 sessões. A gente fez 3 sessões em uma semana, porque ela tinha muito, mas muito medo de se expor aos movimentos. Detalhe, quando na 3ª sessão ela aceitou se expor, o movimento que eu escolhi para ela foi o afundo. Cai o afundo também porque ela não estava com dor ciática. Você não tentou um movimento de preferência direcional, você não tentou um movimento tal, uma manipulação, por que você não tentou eletroterapia? Gente, a paciente estava com medo, hipervigilância, catastrofização e comportamento funcional mal adaptativo de mancar. A gente precisa restabelecer a função. Qual exercício é capaz
de matar todos esses fatores que eu acabei de citar aqui. Um exercício que expõe o paciente a usar a perna que está irradiando dor para que ela volte a ser condicionada e para que o cérebro diga, ó, eu preciso me adaptar porque estão colocando uma nova demanda aqui na minha perna e eu não estava acostumado com isso. Isso está desconfortável, eu não quero não, eu vou gerar fadiga precoce para ela parar. Na verdade, fadiga não existe, eu não sei se você está preparado para esse tópico, tá? Fadiga é seu cérebro sinalizando que está desconfortável. Para com isso aí, volta para a base porque eu não estou acostumado com isso não. Então, ela gera uma fadiga precoce, nesse caso, para não fazer o exercício, só que eu começo com 3 séries de 6 repetições de afundo e passo para ela fazer 6 movimentos do afundo 5 vezes no dia, todos os dias, até ela voltar para a 4ª sessão. Essa paciente voltou 80% melhor, ainda com a dor irradiada na perna, mas uma intensidade 80% melhor e com a perspectiva de recuperação. Essa paciente fez um tratamento de 6 meses comigo. Ou seja, todos os testes, alteração de sensibilidade, déficit de força, reflexo, teste de tensão neural compatível para dor ciática, todos os testes estavam negativos. Aí eu me pergunto, será que nesse hospital nenhum profissional poderia ter feito o exame físico músculo-esquelético? Porque, gente, exame físico não é uma coisa da fisioterapia. Exame físico é uma coisa da área médica. Então, médicos aprendem, fisioterapeutas aprendem, enfermeiros na área de ortopedia aprendem. Então, a gente fica se perguntando, o excesso de procedimentalização dentro das redes hospitalares, dentro das grandes clínicas, é tão grande que o paciente vai passando por procedimentos que são extremamente desnecessários, tá? Essa paciente se recuperou muito, o índice de incapacidade dela caiu para menos de 10% no final do tratamento e a dor dela zerou. De fato, ela foi uma das poucas pacientes que tem a dor zerada. Para que você alinhe sua expectativa aqui, não é toda dor que zera, tá, pessoal? Existem dores que não zeram e a gente precisa alinhar a expectativa com o paciente sobre isso. Existe dor que não vai zerar. Vai diminuir, vai melhorar a sua capacidade, mas não vai zerar. Não adianta buscar 10 mil tratamentos. E existem dor que zeram. Alguns tipos de dores que zeram. E agora eu vou te contar a minha história. Gente, antes da pandemia, eu tive 2 episódios de diarreia com sangue. Nesses 2 episódios de diarreia com sangue, eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu usei meu plano de saúde para ir em 3, um gastroenterologista e 2 coloproctologistas, que me prescreveram colonoscopia, endoscopia e ressonância do abdômen total e mais alguns exames lá que eu não lembro agora. E todos eles foram unânimes. Você tem muito vaso no seu intestino e esses vasos a gente não pode operar por causa de risco de sangramento e você tem 3 pólipos que hoje não são nada, mas que se não fossem esses vasos, eu retiraria hoje para que no futuro eles não virem alguma outra coisa. Ou seja, os 3 médicos colocaram na minha cabeça que, além de eu ter uma alteração incomum, ou seja, excesso de vasos nos intestinos, eu tinha uma coisa para ser retirada para não virar um câncer, que não podia retirar para meu intestino não sangrar e eu ia a óbito. Isso foi a mensagem que eu saí de lá. Eu te falei que eu fiquei 3 dias sem dormir, né? Os 3 dias sem dormir foi quando um desses médicos falou que poderia tirar 2 pólipos, mas não um, e que ele iria tirar. Ele fez a colonoscopia exploratória, retirou os 2 pólipos, coletou, me mostrou e mandou para o Imagipat, um laboratório específico lá para testar se as coisas são malignas ou benignas. Até o meu laudo sair, eu não dormi. Eu fiquei 3 dias morrendo de ansiedade, comendo, eu lembro agora, comendo creme cracker com goiabada. Você acredita num negócio desse? Eu fiquei comendo creme cracker com goiabada. De tão ansioso, tentando me regular emocionalmente na comida. E a gente não podia fazer isso. Enfim. Eu falei, eu quero uma opinião de um outro médico. E eu vou buscar quem é o melhor médico da minha cidade. Na época, a consulta desse cara era R$700. E eu não tinha R$700 para dar.
E aí eu dei um jeito, consegui ir na consulta. A consulta era para 16 dias depois do evento de sangramento intestinal que eu tive. E assim, o cara era professor de universidade, o cara tinha mestrado, doutorado, PhD, tinha 2 clínicas, coordenava uma equipe de coloproctologia. Tem um cara, assim, tudo que você precisava saber sobre ele para constatar que ele era um profissional exímio, você sabia. Quando eu cheguei lá, eu mostrei os exames naquela ansiedade de paciente, cheguei com o exame logo na mesa. Oi, doutor, tudo bem? Eu queria falar com você sobre... Ele me interrompeu. Caio, né? Aí falou minha idade na época, que eu não lembro agora. E, Caio, como é que você tá? Eu falei, eu tô desesperado. Eu falei, tá, não, eu quero saber, fora o seu problema, como é que você tá? Como é que sua vida hoje? O que é que você faz? Você faz atividade física? Você mora com quem? Você tem irmãos? Você tem filhos? O cara, ele simplesmente esqueceu o diagnóstico e perguntou sobre a minha vida. Aquilo ali me deixou assim num estado que eu falei, caramba, ninguém nunca para dar tanta atenção ao paciente como esse profissional me deu. E eu falei, não, pô, sou fisioterapeuta, eu pratico ciclismo, comecei no triatlon recentemente, gosto muito de atividade física, estou tratando em terapia o meu exagero na atividade física, porque eu uso a atividade física para me regular emocionalmente, porque antigamente eu usava comida para me regular emocionalmente e engordava muito. Então a estratégia que eu tenho hoje é me regular através da atividade física e tem funcionado e eu faço terapia para isso. Mas é isso, tal. Aí você mora com quem? Falei com quem eu morava, tal, não sei o quê. E aí ele olhou para mim e falou assim, Caio, eu já vi seus exames, minha secretária já me mandou. E eu só estava querendo saber quem é você para te dizer uma coisa. As alterações vasculares na região do intestino que você tem são comuns em praticantes de atividade física que precisam ter neovascularização para ter superirrigação sanguínea nos órgãos pélvicos, principalmente você, Caio, que corre sob impacto o tempo todo gravitacional e que pedala com a carga do seu corpo no períneo, sua pelve toda no selim da bicicleta. Então, é uma atividade que vai exigir que a região pélvica crie novos vasos. A gente chama isso de neoangiogênese. E essa neoangiogênese não tem nenhum estudo que eu conheço na literatura que diz assim, ó, esse paciente que tem novos vasos no intestino tem maior risco de ter câncer no futuro. Seu pai teve câncer? Que eu saiba não, ainda não. Sua avó, seu avô teve câncer? Que eu saiba não, mas minha avó morreu de câncer de pulmão, era fumante passiva a vida toda com meus tios fumando na casa dela. E meu avô morreu de um acidente de carro. Ninguém tem histórico de câncer não, no intestino não. Então, a gente só investigaria câncer intestinal em você se o seu pai tivesse câncer de intestino, se a sua mãe tivesse câncer de intestino. Então, eu não sei como tem sido os seus dias até chegar até aqui, mas eu quero te tranquilizar, porque você não tem nada de anormal segundo os seus exames. Siga a sua vida e quando você fizer 40 anos, aí você vem fazer um check-up de rotina, não porque você tem risco de nada, mas porque essa idade é quando a gente começa a fazer o rastreio para, se o paciente tiver algum problema, a gente já tratar logo no início para reduzir absurdamente o risco de morte. Você entendeu? Eu chorei. Eu chorei tirando um piano das minhas costas, porque eu estava conversando com Deus todos os dias para saber, meu Deus, eu sou tão jovem, eu tenho tanta coisa para fazer, câncer de intestino, agora não, pelo amor de Deus, eu preciso viver, eu preciso ter filho, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Aquelas reflexões de quando você recebe um diagnóstico ruim. No meu caso eu nem recebi, né? Só era uma hipótese. Então, nossos centros de recompensa, de satisfação, de medo, eles agem mais, não é quando você recebe o diagnóstico, é quando você tem a iminência de receber. Quando você pede um iFood, que a comida chega,
O seu centro de recompensa não explode de dopamina quando a comida chega. Explode quando vem a notificação, seu pedido saiu para entrega. Porque você tem a certeza da recompensa, explode de dopamina e depois baixa. Então quando você está na iminência de receber um diagnóstico, você já tem toda a cascata neurobiológica acontecendo no sistema nervoso central. E foi isso que aconteceu comigo, e foi isso que aconteceu com essas duas pacientes que eu contei antes de mim. Enquanto esses pacientes não receberem informações de aconselhamento, informações encorajadoras, muitas vezes esses pacientes não vão melhorar, porque você não dá espaço para o sistema nervoso central liberar analgésico, porque o sistema nervoso central está ali o tempo todo, sob luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga o tempo todo. Ele não entra no modo parasimpático, no modo neurovegetativo de dormir e digerir, porque ele só recebeu informação negativa. E aqui gente, muitos fisioterapeutas me perguntam: Caio, você virou psicólogo? Não, ainda não. Ainda não. Vou virar. Mas isso não tem a ver com eu virar psicólogo, não. Isso tem a ver com qualquer profissional de saúde ter habilidade de comunicação. Isso tem a ver com qualquer profissional de saúde saber o que é prática baseada em evidência para dar informação verdadeira para o paciente. Se o paciente recebe informação de medo, o comportamento dele muda. As projeções futuras que ele tem na cabeça mudam. O pensamento sai de um perfil esperançoso para um perfil catastrófico. E, gente, eu não tenho um exemplo específico para dar aqui, mas vamos dar um exemplo drástico para ficar bem didático para vocês, tá? Se você sabe que tem câncer e o seu câncer tem 5% de chance de cura com químio, rádio, para diminuir o câncer para fazer a cirurgia, você se comporta de um jeito. E aqui eu estou isolando o fator fé, tá? Porque o fator fé e espiritualidade interfere absurdamente na forma do coping, que é a forma como o paciente tem enfrentamento do problema, tá? Eu estou isolando o fator fé aqui, espiritualidade, tá? Agora, se você descobre esse câncer e você sabe que é um câncer simples e que tem 80% de chance de recuperação, você concorda que seu comportamento é completamente diferente, pessoal? Porque você está comparando pessoas que têm o mesmo problema, mas que receberam prognósticos negativos de um lado e prognósticos positivos do outro. Isolando o fator fé e espiritualidade. Ok? E aí a forma que esse paciente que recebeu o prognóstico negativo enfrenta o problema é completamente diferente de quem recebeu o prognóstico positivo. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que negligenciar a esfera biológica. A esfera onde, você tem todo esse problema, toda essa barreira de recuperação mesmo, mas você também tem rigidez na coluna torácica, rigidez na TM, rigidez na coluna lombar, você tem déficit de mobilidade no quadril, você está descondicionado no membro inferior, sua capacidade respiratória está ruim. Então, tem várias coisas no contexto biológico que a gente vai intervir diretamente. E reduzindo esses drivers, esses inputs, essas respostas do sistema nervoso que a gente atua diretamente, a severidade do sofrimento psicológico do paciente reduz também. Então, nós somos determinantes para reduzir não só a intensidade da dor, como o nível da incapacidade. Nós somos determinantes para reduzir a severidade do sofrimento psicológico do paciente, baseado nas informações que a gente dá. E também eu quero dizer para vocês que, apesar dessas três histórias, toda generalização é extremamente burra. Se você simplesmente negligencia o aspecto biológico para lidar só com essa esfera cognitiva, o paciente não sustenta a melhora. Porque você pode ter feito até uma modificação no contexto cognitivo do paciente com suas explicações. E esse entendimento fazer com que o paciente reduza a intensidade da dor na consulta, sem você tocar nele, só de conversar e entender.
mas precisa de uma modificação também na esfera comportamental. E essa esfera comportamental vai ser o ataque terapêutico a todos esses fatores biológicos que eu acabei de citar. Com uma prescrição de exercício, né, com um exercício de condicionamento, com um exercício de destravamento, ou com um exercício de exposição, de sensibilização sistemática. Alguma coisa no comportamento do paciente tem que mudar. Caio, se você pudesse eleger, dentre todas as ferramentas da fisioterapia, qual seria a primeira estratégia de intervenção para você? Eu te diria, sem sombra de dúvidas, que seria sono. Gente, Caio, como você como fisioterapeuta interfere no sono? É deitando o paciente, fazendo ponto de acupuntura para o paciente dormir, babado na sua maca? Não. É com educação. Existem 10 tópicos específicos no sono que qualquer profissional da saúde pode atuar. Gente, só para você ter uma ideia e para você que tem essa visão escassa de que tem concorrente, de fisioterapeuta fazendo isso, fazendo aquilo, a gente não concorre entre a gente, meu amigo. A gente concorre entre profissionais do mundo inteiro que estão atendendo teleconsulta. A gente não concorre entre a classe de fisioterapia, a gente concorre entre todas as outras classes. Porque eu não sei se você sabe, mas o tratamento da dor não é exclusivo do fisioterapeuta. Enfermeiro pode tratar dor, médico pode tratar dor, educador físico pode tratar dor, psicólogo pode tratar dor. Não ache que tratamento da dor é exclusividade do fisioterapeuta. Protocolo de terapia cognitiva comportamental para insônia não é exclusividade da psicologia. Todos nós podemos educar o paciente para melhorar o fator sono através das técnicas de higiene do sono. Reduzir insônia e privação de sono, que são coisas diferentes. Então existem 10 aconselhamentos que a gente vai incorporando semana após semana no hábito do estilo de vida do paciente, só para fazer o paciente dormir melhor. E quando esse paciente dorme melhor, o que acontece, pessoal? Você tem alguma suspeita do que acontece? Você tem alguma desconfiança sobre o que acontece? Tudo melhora. Tudo melhora. Melhora a libido e apetite sexual. Melhora disposição para o trabalho, melhora nível de atenção, melhora memória, melhora nível de concentração no trabalho, melhora produtividade, melhora a dor, diminui o sofrimento, melhora a motivação, melhora a dopamina, melhora a regulação intestinal, melhora a imunidade, resistência à infecção. Tudo melhora. Inclusive a dor que o paciente se queixa. Então, se eu pudesse escolher uma intervenção, e aí você que quer aprender mais sobre higiene do sono, tem uma aula gratuita no YouTube. Você bota lá Caio César Higiene do Sono no YouTube, que você vai achar a aula completa. É uma aula compartilhada com um colega lá de Aracaju, lá de Sergipe. E é uma aula absurda, que eu não sei nem porque está liberada aí no YouTube, tá? Então aproveita enquanto está liberada. Poderia ser uma aula de um curso pago. Então, pessoal, eu quero que fique claro para você que você precisa ser cético, falsear o seu diagnóstico. Em terra de cego, quem é caolho é rei. Então, se você for caolho para desconfiar, pessoal, de um diagnóstico que te deram, você já está na frente da maioria dos pacientes que estão sofrendo com dor crônica aí. Porque olha só, toda dor crônica um dia foi aguda e foi mal gerenciada. E porque ela foi mal gerenciada, mal informada, ela cronificou. E quando ela cronifica, o grau de complexidade aumenta. Então você que tem uma dor aguda, que em alguns casos a gente resolve rápido, 3 semanas, 6 semanas. Quando o seu problema cronifica, basicamente essa dor aguda, que se tornou crônica, ela vai ser tratada em 12 semanas, 24 semanas.
às vezes 56 semanas, isso mesmo. Existem pacientes que a gente vende tratamento de 1 ano. Existem pacientes que a gente vende tratamento de 2 anos. Também existem pacientes que a gente trata por 6 meses e por 3 meses. Então, cada caso é um caso. A dica aqui é procure um profissional que seja especializado em dor crônica. Porque se você tiver um especialista em dor, a chance de você cronificar o problema é muito menor. E se seu problema já é crônico, a chance de você cronificar ainda mais, sofrer ainda mais, gera mais incapacidade, é muito reduzida, tá bom? Então, se você conhece alguma pessoa que teve diagnósticos e que mudaram de comportamentos, se privaram da vida, pararam de dançar, pararam de fazer atividade física, começaram a ter muito medo por causa desse diagnóstico, já senta o dedo no aviãozinho aqui desse vídeo e encaminha essa live para eles, porque eu tenho certeza que esse conteúdo dessas 3 histórias de 2 pacientes minhas e a minha história sobre dor e diagnóstico vai com certeza ajudar essas pessoas a serem mais céticas e procurarem profissionais melhor habilitados, tá bom? Um grande abraço, Feliz Natal a todos, muito obrigado pela audiência, todos que me acompanham aqui, todos os seguidores, todos os pacientes, todos os alunos, muita gratidão. 2025 vem aí, como eu falei no início do vídeo, meta traçada para a gente bater em 2025, nova formação BiExpert, novo programa de mentoria, estreia do Mastermind, fazendo com que profissionais evoluam cada vez mais o seu raciocínio clínico, sempre com base em evidências, e rotina de lives a partir de 6 de janeiro e rotina de aulas no Zoom gratuitas para você degustar o que é que acontece lá na mentoria e quem sabe ser meu mentorado em 2025. Quero lembrar para todos vocês que dia 24 é o último dia para você se inscrever na oferta de Natal, tanto no BiExpert quanto na mentoria, e que você nunca mais vai ver esse valor dos nossos produtos educacionais, tá bom? Então vai em qualquer story meu, comenta eu quero, para receber a oferta de Natal e já entrar em 2025 dentro dos nossos programas, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.